Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta no final o que você teria pensado se estivesse no lugar dos policiais naquela noite. Eu nunca pensei que uma abordagem simples, por causa de faróis apagados, acabaria virando o começo do pior capítulo da minha vida. Era uma noite abafada no litoral de Santa Catarina, perto de Balneário Camboriú, e eu dirigia o carro do meu pai pela Avenida Atlântica sem perceber que os faróis estavam desligados. Eu estava cansado, sujo, com a cabeça pesada e com o corpo tremendo por dentro, embora por fora eu tentasse parecer apenas mais um homem perdido voltando para algum canto onde pudesse dormir. Quando vi as luzes da viatura atrás de mim, meu estômago afundou. O policial se aproximou da janela e pediu para eu colocar as mãos no volante. Eu obedeci, tentando respirar devagar, enquanto ele se apresentou como soldado Henrique Silva e disse que tinha me parado porque eu estava dirigindo à noite sem nenhuma luz acesa. Eu pedi desculpa, dizendo que não tinha percebido, mas ele olhou para o meu rosto e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, que tinha tido um sangramento forte no nariz enquanto dirigia. Era uma desculpa ruim, mas foi a primeira coisa que saiu da minha boca. O policial pegou meus documentos, voltou para a viatura e, quando consultou meu nome, descobriu que minha carteira estava suspensa. Naquele momento, eu já sabia que a situação estava escapando das minhas mãos. Outro agente, que tinha se aproximado pelo lado do passageiro, começou a olhar com mais atenção para dentro do carro. Havia manchas escuras nas minhas roupas, nas minhas mãos, nos meus pés, no banco, no assoalho, em lugares que ninguém conseguiria explicar com um simples sangramento no nariz. Ele perguntou por que eu estava daquele jeito, quase como se tivesse saído de uma cena de crime. Eu repeti que tinha sido um sangramento muito forte, que aconteceu de repente e que eu não tinha conseguido fazer nada enquanto dirigia. Mas ele insistiu, olhando para meus pés, para minha calça, para minhas mãos. Disse que aquilo não parecia nariz sangrando, parecia outra coisa. Eu senti a garganta fechar. Então mudei a história. Disse que tinha brigado com um homem, que ele tinha me batido, que eu tinha apanhado feio em uma rua perto da praia. Falei que não conhecia direito a pessoa, que era só alguém com quem eu tinha discutido, e tentei agir como se não fosse nada importante. Eu só queria que eles me deixassem ir embora. Disse que precisava descansar para trabalhar. Um dos policiais achou estranho, porque eu mesmo deixei escapar que só trabalharia alguns dias depois. Ele perguntou se eu precisava dormir 3 dias seguidos para conseguir trabalhar, e eu tentei consertar, dizendo que era apenas cansaço acumulado. Eles chamaram o resgate para verificar meus sinais, e enquanto os paramédicos estavam a caminho, os policiais perceberam algo que eu tentava esconder havia muito tempo. Aquele carro não era apenas um carro para mim. Era minha casa, meu quarto, meu armário, meu esconderijo e meu último pedaço de controle. Eu vivia dentro dele, trabalhava a partir dele e guardava nele tudo o que me restava. Quando o policial disse que talvez precisasse rebocar o veículo porque eu não podia dirigir com a carteira suspensa, senti um pânico que quase me derrubou. Pedi para ele não fazer isso. Falei que, se levassem aquele carro, eu não teria para onde ir, que dormiria na rua, que não havia ninguém para ligar. Ele respondeu que entendia, mas que também tinha responsabilidade. Se me deixasse sair dirigindo e eu causasse um acidente, o problema cairia sobre ele. Eu prometi que pararia no primeiro lugar seguro e ficaria ali, mas ele não parecia convencido. Enquanto eu era examinado pelos paramédicos, uma ligação chegou para os policiais. Tinham encontrado o corpo do meu pai, Antônio Nogueira, em uma garagem de estacionamento perto da orla. Ele estava morto, com dezenas de ferimentos de faca. A partir desse momento, mesmo que eles ainda não dissessem tudo claramente, eu passei a ser a peça que não encaixava, o homem coberto de sangue, dirigindo o carro do pai, sem conseguir explicar de verdade de onde vinha tanta sujeira. Mas eles ainda não tinham provas suficientes naquela primeira parada. Cabrem me liberando. Eu deveria ter parado. Deveria ter sumido a pé, procurado ajuda, confessado, feito qualquer coisa diferente. Mas, poucas horas depois, fui parado outra vez, ainda dirigindo sem licença. Dessa vez, me levaram para a delegacia.
Na sala de interrogatório, tentaram começar devagar. Perguntaram se eu tinha amigos no trabalho, o que fazia quando estava de folga, com quem conversava. Eu disse que não saía muito, que gostava de ficar vendo anime, séries japonesas, essas coisas. Um investigador brincou perguntando se era Pokémon, e eu respondi que não, que aquilo era coisa de criança. Parecia uma conversa bomba, quase normal, mas eu sentia que cada pergunta era uma corda sendo puxada em volta do meu pescoço. Então eles disseram que precisavam ler meus direitos antes de falar sobre o motivo de eu estar ali. Depois disso, perguntaram o que tinha acontecido naquele dia. Eu contei apenas a parte segura, que estava dirigindo, que a polícia mandou eu parar, que pediram para eu mostrar as mãos, sair do veículo, e que me algemaram sem explicar direito o motivo. Disse que ninguém tinha me contado porque eu estava sendo preso. Eles falaram que a polícia da cidade vizinha tinha ficado preocupada comigo na noite anterior, por causa do meu estado, do sangue, da minha história sobre uma briga. Perguntaram se estava tudo bem, se eu queria explicar o que tinha acontecido. Eu disse que estava bem, que não tinha nada contra o homem que tinha me agredido. Quando perguntaram quem era ele, respondi que não sabia o nome, que só o tinha visto algumas vezes, que ele já tinha falado comigo de forma desagradável, mas nada demais. O problema era que eu não conseguia manter a mentira em pé por muito tempo. Eles percebiam minhas pausas, minha respiração, meus olhos se perdendo no canto da sala. Uma detetive chamada Aline Prado me observava em silêncio e depois perguntava se havia algo que eu estivesse escondendo. Eu dizia que não, que estava tudo certo. Mas eles já sabiam mais do que eu imaginava. Sabiam que meu pai vinha morando comigo naquele carro. Sabiam que o veículo estava no nome dele. Sabiam que ele carregava ferramentas para fazer serviços pequenos pela cidade. Quando perguntaram sobre as ferramentas no porta-malas, eu disse que eram minhas, que usava para trabalhar. Eles perguntaram em que. Falei pintura. Perguntaram se era pintura interna, externa, acabamento, obra comercial. Eu respondi qualquer coisa, dizendo que era pintura externa, mas dava para ver que eu não sabia explicar. A detetive comentou que havia coisa demais naquele carro para pertencer a uma pessoa só. Eu insisti que era tudo meu. Quanto mais eu respondia, mais defensivo ficava. Perguntei por que estavam mexendo tanto na minha vida pessoal. Eles disseram que, quando alguém aparece coberto de sangue e uma pessoa é encontrada morta na mesma região, isso deixa de ser apenas um problema pessoal. Aline disse que tinham verificado câmeras na rua onde eu alegava ter apanhado, e nada parecido tinha acontecido ali. Aquilo me desmontou por dentro. Eu tentei reagir com indiferença, dizendo que não sabia o que mais eles queriam que eu falasse. Perguntaram de novo onde a briga tinha acontecido. Eu disse que talvez não tivesse sido exatamente onde falei antes. Eles perguntaram o local certo. Eu respondi que não tinha mais informações, que já tinha dito tudo, que não queria responder mais nada porque estava me sentindo perseguido. Eles saíram da sala por alguns minutos. Quando voltaram, o tom mudou. Já não era mais uma conversa sobre uma briga inventada. O investigador Marcelo Castro colocou as peças sobre a mesa. Disse que sabiam que eu estive perto da praia naquela noite, que apareci em câmeras de uma loja de conveniência, que eu estava tentando me afastar do meu pai como se ele não tivesse nada a ver comigo. Disse que o carro era registrado no nome dele, não no meu. Lembrou que nós dois já tínhamos sido abordados juntos semanas antes, que eu e meu pai vivíamos naquela região, que eu tinha mentido ao dizer que ele estava morando com uma parente em outra cidade. Cada mentira minha tinha uma ligação direta com Antônio. Eles disseram que entendiam que eu talvez estivesse assustado, talvez abalado, talvez arrependido, mas que eu precisava contar a verdade. Eu fingi confusão. Perguntei do que eles estavam falando. Eles perguntaram quando foi a última vez que vi meu pai. Eu tentei escapar dizendo que não sabia onde ninguém estava naquele momento. Eles insistiram. Eu disse, sem pensar direito, que talvez tivesse visto meu pai naquele mesmo dia. Aline percebeu. Disse que todas as perguntas que eu evitava tinham relação com ele. Eu perguntei o que estava acontecendo com meu pai, como se não soubesse. Eles devolveram a pergunta.
Eu queria que eles dissessem primeiro, queria ouvir da boca deles, talvez para me convencer de que aquilo era real. Mas eles não me deram essa saída. Perguntaram se o homem com quem eu tinha brigado não era, na verdade, meu pai. Une gay. Disseram que havia pertences dele no carro. Eu tentei dizer que algumas coisas eram dele, mas que aquilo não era da conta deles. Marcelo respondeu que, naquele momento, era assim, porque eles lidavam com fatos, não com desculpas. Quando eu não queria responder, dizia que estava confuso. Aline percebeu isso também e disse que eu usava a confusão como escudo sempre que uma pergunta chegava perto demais. Em algum momento, eu tentei brincar, dizendo que era só um cara comum, um João qualquer. Eles não riram. Antes de encerrar aquela primeira rodada, Marcelo me perguntou se eu queria dizer alguma coisa verdadeira antes de ir embora. Eu disse que não, porque eles só queriam me colocar na cadeia. Ele respondeu que, se houvesse uma explicação honesta para o que aconteceu, eles precisavam ouvir. Eu disse que, se tinham provas, eu iria preso de qualquer forma, e que não havia mais nada a fazer. Eles falaram sobre evidências físicas, sobre a diferença entre o que uma prova mostra e o motivo por trás de uma ação. Eu escutava, mas dentro da minha cabeça tudo era ruído. Depois de quase 4 horas, eles não conseguiram arrancar uma confissão. Fui liberado. Só que a liberdade, naquele momento, não parecia liberdade. Parecia um corredor comprido sem saída. Passei menos de um dia tentando fingir que ainda podia escapar de mim mesmo. Então voltei à delegacia e pedi para falar com os investigadores. Quando me sentei de novo diante deles, minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Eu disse que queria confessar a morte do meu pai. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era surpresa. Era como se eles já estivessem esperando que eu finalmente parasse de fugir. Marcelo agradeceu por eu ter voltado e dito aquilo. Pediu para eu explicar tudo, com calma, desde o começo. Eu falei que tinha tido uma falha enorme de julgamento. Disse que não estava tentando inventar desculpas, porque não existia desculpa para o que fiz, mas que eu me sentia esmagado havia muito tempo. Meu pai me tratava com desprezo, me humilhava, me pressionava, me fazia sentir pequeno. Eu tinha passado por cadeia antes, convivido com pessoas que repetiam todos os dias que, quando alguém desrespeitava você, a única maneira de fazer parar era reagir com violência. Aquilo entrou na minha cabeça como veneno. Comecei a achar que qualquer ameaça, qualquer palavra dura, qualquer provocação precisava ser respondida de forma brutal. Na prisão, quando eu reagia assim, as pessoas recuavam. Então meu cérebro doente começou a acreditar que esse era o único caminho possível. Com meu pai, era diferente. Se eu levantasse a mão contra ele, ele chamava a polícia. Se eu discutisse, a situação piorava. Se eu ficasse quieto, me sentia esmagado. E, em algum ponto, pensei que só existia uma forma de acabar com aquilo. Eu disse aos detetives que, quando aconteceu, eu não entendi de verdade o que estava fazendo. Não do jeito que entendo agora. Meu pai não merecia morrer daquela maneira. Ele podia ser duro comigo, podia ser cruel em alguns momentos. Podia me tratar mal, mas nada justificava o que eu fiz. Eu lembrava de cada segundo, e isso era o pior. A memória não me deixava respirar. Naquela noite, nós estávamos juntos. Ele costumava estacionar o carro em uma garagem perto da praia, subir para descansar em um canto protegido e eu ficava no veículo. Era uma rotina miserável, mas era a nossa rotina. Não houve uma grande briga naquela hora, não houve uma ameaça imediata, não houve um ataque dele contra mim. A verdade é ainda mais feia. A ideia simplesmente tomou conta de mim. Eu tinha comprado uma faca em uma loja de utilidades na Avenida Brasil. Também comprei sacos de lixo e luvas. Na hora, eu dizia para mim mesmo que era uma espécie de proteção. Mas no fundo eu sabia porque tinha comprado aquilo. Quando a detetive perguntou se eu tinha comprado a faca pensando em matar meu pai, respondi que sim. A ideia tinha surgido no mesmo dia, enquanto eu trabalhava segurando uma placa de propaganda na rua, cansado, irritado, sentindo que minha vida nunca sairia daquele buraco.
Pensei que, se ele desaparecesse, eu ficaria com o carro, dormiria em paz, não acordaria com reclamações, não teria mais aquele peso me seguindo. Era egoísmo, confusão, raiva e estupidez misturados em uma coisa só. Eu achava que queria que o sofrimento parasse, mas escolhi a pior coisa que um ser humano pode escolher. Quando cheguei perto dele, ele estava dormindo. Havia uma coberta sobre parte do rosto. Eu tirei a coberta e ataquei. Ele acordou assustado, pediu para eu parar, tentou se defender, tentou entender o que o próprio filho estava fazendo. Eu me lembro de dizer coisas horríveis, de pedir para ele parar de lutar, de falar para ele dormir. Eu me lembro do chão, do som da respiração dele mudando, do instante em que percebi que não havia volta. Não vou transformar isso em cena bonita, porque não foi. Foi frio, covarde e terrível. Depois, eu fiquei com sangue em mim, no carro, nas roupas, nos pés, em lugares que denúncia nenhuma precisaria explicar. Ainda tentei criar uma história absurda sobre uma briga com um desconhecido, ainda tentei dirigir como se nada tivesse acontecido, ainda tentei proteger o carro, como se proteger o carro fosse mais importante do que a vida que eu tinha tirado. Quando perguntaram sobre os sacos de lixo, as luvas e a faca, admiti que tinha pensado em esconder o corpo. Cheguei a imaginar levar meu pai para uma área de areia perto da praia e cavar um buraco. Era um pensamento tão absurdo quanto monstruoso, mas era verdade. Eu não consegui fazer aquilo. Não consegui esconder nada direito. Só consegui deixar rastros. Depois da confissão, fui acusado de homicídio qualificado, porque ficou claro que eu havia comprado objetos antes, pensado no ataque e preparado parte do que faria. O caso foi a julgamento. Lá, tentaram mostrar a contradição das minhas versões. O promotor perguntou se eu tinha levado a faca porque planejava matar meu pai. Eu tentei dizer que era para me defender. Ele perguntou se eu também tinha comprado sacos de lixo em legítima defesa. Fiquei preso nas minhas próprias palavras. Perguntou se as luvas eram para me proteger ou para não deixar digitais. Perguntou se cavar um buraco na praia também fazia parte de uma defesa imaginária. Cada pergunta arrancava a pele da mentira que eu ainda tentava usar. Eu queria que alguém acreditasse que havia uma explicação menos terrível, mas até eu sabia que não havia. No fim, o júri me considerou culpado. Fui condenado a passar o resto da vida na prisão. Hoje, quando conto isso, não conto para pedir pena. Conto porque uma noite comum, uma abordagem por faróis apagados, um policial desconfiado e algumas manchas que eu não conseguia explicar revelaram algo muito maior do que uma infração de trânsito. Revelaram um crime, uma sequência de mentiras e a queda completa de um homem que achou que podia resolver sofrimento com violência. Meu pai se chamava Antônio, e eu carrego esse nome dentro de mim todos os dias, não como justificativa, mas como sentença. Se essa história te fez pensar, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que os investigadores perceberam a verdade desde o primeiro minuto, ou foi a confissão que realmente fechou o caso?